Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre linhas de força do campo elétrico. Você sabe o caminho que as cargas elétricas percorrem? É isso que veremos neste tutorial. Vamos lá? Vamos! Vamos aprofundar o nosso estudo sobre campo elétrico. Lembram que o campo elétrico aparece na região ao redor de uma carga elétrica? Então, quem gera o campo elétrico é a carga elétrica. Vamos chamar esta carga elétrica de carga geradora do campo elétrico. Se essa carga geradora for bem pequena, ela tem até apelido. É chamada carga pontual, por exemplo, 1 elétron. Se a carga geradora for negativa, ao redor dela é gerado um campo elétrico que atrai outras cargas positivas e repele outras cargas negativas. Então, podemos desenhar uma seta indicando o sentido do movimento de uma carga positiva colocada na região ao redor da carga geradora. Isso mostra uma forma de verificar se uma região do espaço tem a presença de um campo elétrico. Basta colocar uma carga positiva pontual nesta região. Essa carga também recebe um apelido. É chamada de carga de teste. Se a carga de teste se movimentar, isso indica que nessa região tem um campo elétrico. O sentido do campo elétrico é o mesmo do movimento da carga de teste. Você pode indicar a presença desse campo elétrico desenhando uma seta com a letra E. Se colocarmos a carga de teste em outras posições ao redor da carga geradora, poderemos desenhar outras setas. No final, você terá um conjunto de setas gerando uma figura muito interessante. Se você unir todas as setas, será criado um desenho cheio de linhas, com as setas apontando para dentro da carga geradora negativa. Pois estas linhas também recebem um apelido. São chamadas de linhas de força. Todo mundo com apelido? Isso já é bullying. Pois vocês também podem ter uma carga geradora do tipo positiva. Por exemplo, uma lacuna. Neste caso, uma carga de teste positiva colocada na região próxima da carga geradora também positiva irá se movimentar no sentido contrário, se afastando da carga geradora. Se você desenhar as linhas de força da carga geradora positiva, as setas irão apontar no sentido para fora da carga. Agora vem a mágica. Se você colocar duas cargas geradoras, uma próxima da outra, as linhas de força formarão uma figura mais exótica ainda. Nem Leonardo da Vinci pensou em pintar um quadro tão exótico. Estas linhas de força indicarão o caminho que uma carga de teste positiva irá percorrer se colocada nesta região. Veja o que acontece se você colocar a carga de teste positiva perto da carga geradora positiva. A carga de teste se movimentou da carga geradora positiva até a carga geradora negativa, percorrendo o caminho mais curto, mais fácil. As linhas de força funcionam como uma via aérea, indicando a rota que a carga de teste deve percorrer, e a carga de teste irá escolher sempre o caminho mais fácil, o mais curto. A carga é meio preguiçosa. Isso acontece com os corpos maiores também. Vamos voltar ao exemplo dos balões. Mas agora eles estarão fixos, não terão mais o fiozinho. Será usado um palito de madeira para segurar os balões. Mais um detalhe. Vamos cobrir os balões com um material metálico, folhas de alumínio. Vejam agora o que acontece no balão A quando carregamos com cargas negativas. Devido à cobertura metálica, as cargas criadas no balão A deverão se deslocar facilmente na superfície deste balão, pois, como você já sabe, os metais são bons condutores de eletricidade. Como todas as cargas são do mesmo tipo, vocês já sabem o que vai acontecer. Repulsão. Isso mesmo, todas as cargas irão se repelir, uma tentando fugir da outra. E a única região segura é a superfície do balão. A distribuição das cargas será uniforme. A distância entre elas será sempre a mesma, uma empurrando a outra,
Considerando que o ar é um isolante, as cargas não conseguem se mover através do ar e ficam acumuladas na superfície do balão, numa verdadeira batalha, uma tentando empurrar a outra para fora do balão. O mesmo acontece no balão B, agora com as cargas positivas, que vocês já sabem são lacunas, isto é, falta de elétrons. Os prótons são grandes e preguiçosos? Isso mesmo. Note então que agora temos uma região com excesso de cargas negativas, o balão A, e outra região com excesso de cargas positivas, o balão B. Entre as duas regiões existe um campo elétrico. Vamos desenhar esse campo elétrico usando as linhas de força, que indicam os caminhos que as cargas devem percorrer. Vejam que é o mesmo desenho exótico de antes. Se as cargas positivas do balão B pudessem se deslocar através do ar, elas escolheriam o caminho mais fácil, o caminho em linha reta. Mas o ar não deixa. Sim, mas se o número de cargas for crescendo, quanto mais próximas, maior a força de repulsão, vai chegar um momento que esta força é tão grande que uma descarga acontece. Mas isso é um raio. Isso mesmo. É isto que acontece na natureza. O raio é uma descarga elétrica. O acúmulo de cargas nas nuvens é tão grande que consegue vencer a resistência do ar isolante. Mas este é um assunto para outro tutorial. Vamos apelidar o balão B, que é a região com excesso de cargas positivas, de polo positivo. E o balão A, que é a região com excesso de cargas negativas, de polo negativo. Assim, as cargas positivas acumuladas no polo positivo estarão sempre tentando escapar em direção ao polo negativo. Isto é devido à força de repulsão. A soma de todas as forças de repulsão são combinadas e passam a exercer uma espécie de pressão, empurrando as cargas para fora. É o campo elétrico deixando as cargas maluquinhas. Pois é esta a chave para que a mágica da eletricidade aconteça. Existe um dispositivo que gera os polos positivos, negativos e o campo elétrico para empurrar as cargas. É a fonte de energia elétrica. Mas os detalhes da fonte de energia elétrica e como ela é usada, nós veremos no próximo tutorial. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.